Tá vendo? E vai passando tantos filmes na nossa cabeça, tantas coisas. E Deus quer falar com você. E o que Ele quer falar com você é algo muito importante, porque no conceito de Deus você é muito importante. Mais importante do que você julga ser. O fato é que nós nos consideramos pequenos. Só que para Deus você não é pequeno. Você tem um selo, você tem o Espírito dele, você tem Cristo. E Deus, Ele quer te elevar muito mais no conhecimento dele. E eu realmente quero falar da parte de Deus algo muito importante, profundamente importante, que talvez eu tivesse que pregar num congresso isso, mas está vendo como Deus te julga ser importante? No conceito de Deus você é muito importante. Senhor, que este povo que está aqui, deixe o Senhor falar. E tenha sede para que o Senhor fale. Tenha fome. Que esse povo coma, se nutra daquilo que o Senhor quer dar a este povo para nutri-lo. Senhor, que eles amem te servir, que eles amem te ouvir e que eles amem praticar o que eles vão ouvir. Para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem quer abrir uma representação na sua casa? Posso que você está falando aí. Você está vendendo algum peixe? Quem quer abrir uma representação? Para depois fazer essa representação se expandir até em nações. Ah, agora tem alguns que estão entendendo. Você quer ter essa representação na sua casa? E depois na casa de muitos? Em vilas? Em bairros? Em municípios? Em cidades? Em países? Que o teu histórico, ou melhor dizendo, o teu status diante de Deus mudou já faz muito tempo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 16. Eu já passei por esse versículo um outro dia aí, quando eu ministrei uma outra coisa, mas nós vamos falar de uma outra situação. Vamos lançar a rede de um outro jeito hoje, de um outro lado, para um outro lado. Amém? Você quer saber mais um pouco hoje quem você é? Tá bom. Então, versículo 16 de Atos 13, Paulo estava numa sinagoga em Antioquia. E, como de costume, no sábado, ele foi na sinagoga. Ele foi ouvir lá. E aqui diz assim, depois que eles, da lição da lei dos profetas, porque eles leram algumas coisas sobre os profetas, sobre a lei. E depois eles perguntaram se alguém tinha alguma palavra para dizer. No versículo 16, Paulo levantou-se e pedindo silêncio com a mão. Sim. Amém? Não está na sua casa que você quer silêncio, faz assim, né? Ele fez assim. Às vezes tem um monte de gente lá, como a sogra que você vai receber no domingo. E vem um monte de gente atrás. Aí, às vezes você quer um pouco mais de sossego, você faz assim. E ali Paulo, ó, silêncio, porque o que eu tenho para falar é importante.
E disse: homens de Israel e os que temeis a Deus, ouvi. Ok, vamos pular aqui um bom trecho, vamos para o versículo 26. Ele fez lá um longo discurso, ele pregou a palavra realmente, porque deram esta oportunidade, vamos dizer assim, ou essa liberdade, para que ele pudesse falar. Versículo 26, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temeis a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a Jesus, os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais, embora são suas testemunhas para com o povo. Grave bem aqui o que ele está dizendo. Os quais agora são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Ok, mas na realidade era até o versículo 31, quando ele fala das testemunhas de Jesus. O que ele está dizendo? É o seguinte, que aqueles homens, os apóstolos, que vieram ser apóstolos depois, que na realidade Jesus já os tinha denominado apóstolos, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, André, Simão, o curtidor, próprio Pedro, e todos os outros, Felipe, etc. Eles andaram com Jesus, o Jesus físico e o Jesus ressurreto. Eles o conheceram dos dois modos. Tá ligado? Eles andaram 3 anos com Jesus. Então conheceram Jesus físico. Por isso que diz que eles foram testemunhas. Testemunhas de Jesus. E também andaram com Jesus com o corpo glorificado. Antes ele era o Jesus físico, depois o Jesus glorificado. Como eu disse aqui há pouquinho. Eles o conheceram dos dois jeitos. E andaram com Jesus dos dois jeitos que ele foi. Jesus físico e Jesus, falar de novo, glorificado. Agora veja bem, qual era o status, qual era o propósito, na realidade, o propósito de Deus para com eles. Por aqueles homens que andaram com Jesus, serem testemunhas. Testemunhas porque andaram com Jesus, mesmo, lado a lado. Dos dois jeitos, falo de novo, para vocês entenderem bem. E começarem a compreender o que vocês vão receber aqui. O entendimento que vocês vão receber. Então, ele está dizendo, eles foram testemunhas. Comeram com Jesus, jantaram com Jesus, cearam com Jesus, andaram de barco com Jesus, pescaram com Jesus, ouviram muitas palestras de Jesus, viram as curas de Jesus, os milagres de Jesus, as maravilhas de Jesus e tal. Viram Jesus andar sobre as águas e viram Jesus também ressurreto falar para eles várias coisas o que respeita o reino de Deus. Os homens aprenderam bastante então. Diretamente de Jesus. Amém? Jesus mesmo falou que eles iam ser testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu quero que isso incendeie em você. Amém? Ok, Deus cura, salva, liberta, batiza no Espírito Santo, restaura, reforma, transforma. Deus faz tudo isso. Amém ou não? Mas tem mais além do que isso. Tem muita gente que se contenta com pouco. Eu não me contento com pouco. Como aqueles homens lá, os testemunhas, que foram testemunhas de Jesus, eles se reuniram um dia e começaram a orar porque eles sabiam que tinham mais coisas para Deus fazer e para Deus dar para eles. Ou para Deus inferir na vida deles. Você sabe que eles foram cheios do Espírito Santo de novo lá, depois que Pedro
pregou lá, depois que Pedro foi arguído pelos sinédrios, pelos fariseus e escribas, ele correu lá, o povo estava esperando, e quando eles chegaram, Pedro e João, eles começaram a orar junto com a igreja, e tremeu até o chão com tanta veemência como eles oraram, e a partir dali o poder foi muito maior através da vida daqueles homens. Tanto é que fala lá mesmo, em Atos 4, depois do 31, 32, 33, fala assim: e os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição de Jesus. Então, Atos 1, 8, Jesus falou também: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Está bem claro isso para você? Para mim está bem claro. Eu creio que para você também esteja agora, a partir de então, a partir desse momento. Paulo foi o primeiro, escute isso, que não foi testemunha. Porque Paulo não andou com Jesus. Nem o Jesus físico e nem o Jesus com o corpo glorificado. Então o que ele foi? Paulo foi o primeiro representante. Foi o primeiro representante. Muito embora Jesus se revelou a ele pessoalmente e disse coisas muito importantes para Paulo, pessoalmente a Paulo. No caminho lá de Damasco, na primeira vez que Jesus apareceu a ele, Jesus falou: olha, você é um vaso escolhido, vai ser importante que você vá em muitos lugares, vai levar o evangelho aos gentios, tal. E depois apareceu também a Paulo em outras ocasiões, outras oportunidades. Paulo disse isso quando estava pregando para o rei Agripa. Não quero falar sobre isso, mas eu estou dizendo como foi com Paulo. Amém? Alguma coisa como foi com Paulo. Amém, amados? Então Paulo, ele não foi testemunha, porque não andou com Jesus físico e nem ressurreto. Tem que falar de novo para você entender bem isso. Amém, amados? Paulo foi o primeiro representante. Os discípulos, aqueles discípulos que foram testemunhas de Jesus, eles não puderam dizer que eram representantes, eles eram testemunhas. O que Paulo teve em termos de revelação, conhecimento de Cristo, da glória de Deus, foi muito, muito, muito mais que tiveram aqueles homens. Muito mais. A ponto de Pedro ficar espantado. E depois ele deu a mão à palmatória, como se diz, dizendo que aquilo que Paulo falava realmente era importante, eram coisas tremendas da parte de Deus. Amém? Que ele demorou muito para entender, mas ele, no fim, se rende às revelações que Paulo tinha como representante de Cristo. Uau! A partir de então, Deus começou a levantar representantes, não mais testemunhas. Então o grau, eu não estou querendo dizer que aqueles homens não foram importantes, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que depois das testemunhas, os que vieram, que foram os representantes, foram muito mais importantes do que os próprios apóstolos que seguiram Jesus. Dê um aplauso a Jesus. Por quê? O Espírito Santo começou a revelar muito mais coisas de Cristo do que aqueles homens conheciam. Mas apóstolo, você está ficando louco? Não, é isso mesmo. Porque Jesus mesmo falou que o Espírito Santo ia revelar muita coisa que ele mesmo não poderia dizer. Tudo bem, aqueles homens receberam muitas informações, muito poder, eles davam com grande poder o testemunho da ressurreição de Jesus, mas tinha muito mais ainda para Deus fazer aqueles que viriam a ser representantes. 2 Coríntios 5:20. Olha o que ele diz. E Paulo diz: aquilo não pôde ser dito para aqueles outros, os discípulos, os apóstolos, os que andaram com Jesus. Amém? Ok. 5:20.
De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Ele não disse de sorte que somos testemunhas. Não, somos embaixadores. Tem muita gente que prega errado e fala um monte de abobrinha. Porque não lê. Ou porque não busca o entendimento por meio do Espírito dessas coisas a respeito de Cristo. E a respeito de quem Ele é. Está aí. Eu não disse de sorte que somos testemunhas em nome de Cristo. Não, somos embaixadores. Paulo teve o privilégio de ter, olha só, a palavra diz em 1 Coríntios 2,10 que o Espírito de Deus sonda as profundezas de Deus. Por que ele sonda as profundezas de Deus? Para falar lá no céu? Não, ele está aqui, ele está em nós, ele está na terra. Para revelar aos representantes. Minha Bíblia é assim mesmo. Vá se acostumando com a automatização da minha Bíblia. Ela é viva mesmo, é muito viva. Tem vezes que ela sai voando. Eu tenho que correr atrás. Quantas vezes? Mas tudo bem. E tem vezes que eu pensei, ela vai. Eu pensei em alguma coisa, eu já vi, aconteceu isso muitas vezes comigo. Não é para chorar de emoção. Às vezes eu estou lá querendo alguma coisa, quando eu vejo, já está aberta no texto que eu quero, amado. Deus faz isso. Amém? Então veja bem, é fantástico isso. Tanto é que ele fala assim, em 2 Coríntios 3,3, sobre a carta escrita. Já é manifesto que sois a carta de Cristo. Todo embaixador que vai a alguma nação representar, olha, ele é representante do seu país, amém? Representando o presidente do seu país. Ele tem uma carta escrita de que ele é o embaixador. Só que para nós é uma coisa muito, muito, muito mais elevada, porque diz, nós sois a carta de Cristo, escrita, manifesta, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Por quê? Você vai lá no fim, mais ou menos, do capítulo 3, no versículo 18, diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então é uma coisa aumentativa que está em nós. Que nós refletimos a glória do Senhor na vida dos outros. Não somos testemunhas. Mas, ok, para ser representante, nós precisamos conhecê-lo bem. Conhecer aquilo que temos, aquilo que recebemos. Como eu te falei, Deus tem muito mais do que a fazer do que uma cura, às vezes, simplesmente. Ou até do que um milagre. Deus tem com você que você o represente. E como se procede isso? Como acontece isso? Quando você é apaixonado por ele, quando você quer ter esse conhecimento. Por isso que muita gente erra, muita gente faz bobagem, porque se julga pequena. Agora pensa comigo, isso que Paulo disse, isso que realmente é o que acontece conosco e que pode acontecer muito mais. Todo dia quando eu me encontro com ele, quando ele está saindo de casa, eu te abençoo, seja luz. Você tem uma responsabilidade de ser luz onde você estiver. Porque é o que fala aqui, refletindo a glória do Senhor. Se nós meditássemos mais, refletíssemos mais nisso, olha, Deus nos usaria muito mais do que nos usa. Nós poderíamos representar muito melhor a Deus do que estamos representando. Porque, amado, ter esse conhecimento, pensa bem, isso não é só privilégio meu, é privilégio de cada um. Não é só eu que tenho esse privilégio, cada um de vocês. Isso é demais.
Isso é demais. Se você sabe que o Espírito de Deus, que te revela Cristo, te forja Cristo, para que você tenha o caráter dele, para que você tenha as mesmas prerrogativas, vamos dizer assim, uma coisa que está muito em moda, que é muito político, perfeitamente correto dizer assim, não, está amarrado essa coisa. Mas você tem as prerrogativas de Jesus, de Cristo, amados. Pastor, você está exagerando uma vírgula que eu estou exagerando. Se o próprio Jesus falou que obras maiores nós faríamos, eu vou dizer mais, nem os apóstolos fizeram obras maiores. Isso viria a ser para os representantes. Nosso grau de céu em nós é muito maior. Por quê? A glória de Deus, ela tende a aumentar. Não é que Deus parou ali nos apóstolos, olha, vai ser só isso. Isso não vai aumentar. Não vai diminuir, mas também não vai aumentar. Como se ele tivesse dito isso. Não, isso vai... Porque é multiforme, Efésios 3:10, isso é multiforme, sabedoria de Deus que está na nossa vida, Santo Deus de Israel, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso não é restrito, não é uma coisa limitada. Você pode entrar na sabedoria de Deus, ou na multiforme sabedoria de Deus, e pegar aquilo que é para você, amados. Cada um aqui tem um chamado, então vamos exercer como representantes. Amém? Eu não fico magoado, eu fico aborrecido quando eu vejo pouca gente aqui que poderia estar recebendo isso. Ah, mas pastor, você está dizendo que você está querendo dizer o que você está pregando é muito melhor do que qualquer um? Não, eu me julgo menor do que os outros, mas eu sei o que Deus me revela. E eu sei o que é importante para você crescer. Ser alguém no sentido de alguém no reino. De representar esse reino. Aqui vamos dizer assim, aqui é uma representação do reino de Deus. Aqui, o que nós estamos falando é acerca da carta que está escrita em nós. Olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 1. Por que ele disse isso aqui? Por quê? Não, é melhor desligar isso aqui, senão eu vou ficar meio nervoso. Tá? Amém? Glória a Deus. Agora vocês esperem um pouco, tá? Não vai ler antes de mim. E você não coloca, só coloca o que eu pedi para você colocar. É sério. Amém? Só o que eu pedi para você colocar. Porque senão eles vão tudo na frente e vão ler. E é errado isso. Você tem que olhar para mim. Não, é sério. Não, você perde um pouco o conteúdo, você perde um pouco o fio da meada. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esse cara está louco? Não, não está. Ele estava no perfeito juízo espiritual. Não estava louco. Agora, os discípulos ouviram isso? Para serem imitadores de Deus? Não. Mas Paulo está falando. E Paulo também disse lá em 1 Coríntios capítulo 11... Versículo 1, pode pôr lá que eu te autorizo. Veja, isso não é altivez, tá? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ok? Agora, quanto gás nós estamos perdendo por aí? Quanto combustível jogado fora, amados? Porque estão querendo fazer tanta coisa que Deus não mandou fazer, Deus não pediu para fazer, e estamos pensando tanta besteira, e falando tanta bobagem que não tem nada a ver com Cristo, com a glória de Deus, porque estamos perdendo tempo em não se aprofundar no conhecimento dele, que é o que Deus quer que você tenha. Meu Deus! Não foi boa a conversa lá no encontro do portal? Quem disser que não, eu vou dar uma pegada lá fora. Sério. Quem foi lá no encontro? Levanta a mão, sim.
Não foi legal nosso encontro? Não falamos das coisas de Deus? Está certo que depois que terminou, cada um foi fazer seu grupinho e falar não sei o quê. Mas lá na hora do encontro foi uma bênção. Falamos as coisas de Deus, que é preciso. Esses encontros são muito necessários para nós exercitarmos a nossa mente, para que de fato ela seja a mente de Cristo. Porque quando nós nos encontramos por aí, falamos de tudo, menos de Cristo. E aí o conhecimento vai diminuindo em nós. Falamos, brincamos, falamos tanta besteira, tanta abobrinha. E Cristo não pode crescer em nós, e nós não podemos ser imitadores dele, imitadores de Deus, porque Cristo é Deus, e ele fala aqui, sede imitadores de Deus. Como é que nós podemos ser se muitas vezes não estamos apaixonados? Se muitas vezes estamos interessados em tanta coisa. Nunca vi tanto WhatsApp nessa bendita eleição que teve. Tudo bem, teve muitos que foram necessários. Mas, amados, eu estou em cheio já disso. É uma ferramenta boa, mas vamos falar mais de Deus. Vamos mandar mensagens a respeito das revelações de Cristo. Porque se você quiser, você vai ter muitas revelações. Coisas que nem estão na Bíblia. Pastor, agora, não, você vai usar a Bíblia, vai usar, Deus, o Espírito Santo vai usar aqui, que está aqui, para aumentar o teu conhecimento e revelar a partir daqui coisas muito mais profundas. Por isso, como tem pessoas quando vão aconselhar a ministrar as outras, ficam a dever. Sabe por quê? Conhecem pouco. E não tem autoridade. Quanto mais você conhecer, mais autoridade você vai ter. Sinto muito, mas é assim mesmo. Quanto mais você for realmente esfomeado por isso, e escavar, a palavra precisa ser escavada pelo poder do Espírito Santo, para que Cristo apareça através da sua vida. Tem pessoas que conhecem 3 ou 4 coisas aqui, pensam que é suficiente uma vírgula. Isso é estatuto do reino. Você não tem que conhecer a Constituição do seu país? Assim ou não? Agora, quantos será que conhecem a Constituição? Precisa ser conhecido. Você vive aqui, você mora aqui. Agora, muito mais do que isso, você é embaixador do reino de Deus. Você está algemado com Cristo. Muito mais ainda. Muito mais você precisa conhecer, amados. Porque senão, como é que você vai imitar Deus? E um quesito muito importante para imitar, ele fala que é o amor, andar em amor. Ele escreve logo no versículo 2. O amor é primordial, o amor de Deus. Por isso que eu tenho orado todos os dias para Deus aumentar o amor em mim. Que eu não quero pecar. Agora, quanto menos você amar, você peca, está sujeito a pecar mais. Quer ver o que ele diz ainda em Efésios, capítulo 6, versículos 19 e 20? Espera aí. Não põe ainda. Amém? Tem pregadores que fazem isso para que as pessoas prestem atenção. Amém, queridos? Orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. O mistério é Cristo em nós, então ele queria revelar mais o mistério, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele fala de novo que não é testemunha, ele é embaixador. Louvado seja o nome do Deus vivo, todo-poderoso do Senhor. Aleluia. Lamassurianda, lamai. Amados, ele ficou tão desapontado com o povo de Gálatas, porque ele se esmerou, ele gemeu para gerar Cristo neles, para que os galatenses também fossem representantes de Cristo. E ele conseguiu, ele fez isso, Cristo foi gerado neles. Se aconteceu isso com eles, nós corremos o risco também, hoje muito mais pela massa de informações que temos, e como aconteceu nas eleições, é uma coisa verdadeira, 90% da imprensa é mentirosa. 90% das informações que você tem através da imprensa
falada, ou escrita, ou por tantos meios aí, televisionada, 90% é falso, é fake, é lixo. Por isso que você tem que medir bem as coisas. Você tem que discernir bem aquilo que serve para você, aquilo que não serve. Porque a palavra fala que você retém o que é bom. O que não é bom, você joga fora antes de entrar no seu coração, na sua mente. Que isso pode fazer você mudar de ideia. Como tem tanto crente mudando de ideia aí, porque está ouvindo um monte de lixo, amados. Que não precisa ir na igreja. Aí eu falo para ele, então leia Hebreus 10, 25, você vai ver se você precisa ou não. Amado, sinto muito, você está desconectado do corpo, você está sem o sangue de Cristo em você. É verdade. Você está mais para lá do que para cá, com esse teu pensamento hipócrita, porque você está ouvindo um monte de lixo. Olha como o mundo, as informações do mundo têm poder para mudar a mentalidade de muitas pessoas, e ela vai perdendo a essência. A essência chama-se Cristo. Essa é a essência. Esse é o céu em nós. Essa é a glória do céu em nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, amados, por isso que diz lá, que Paulo fala, né, que nós já lemos, para sermos imitadores de Deus, que fala lá em 2 Coríntios 4:18, para nós não atentarmos nas coisas que se veem. E a gente vê tanta coisa hoje. Não atentarmos para isso. Porque as coisas que se veem, elas passam. Hoje, por exemplo, vamos pensar em carro, por exemplo. Um exemplo. Lá no tempo, eu vou longe agora, vou chutar o pau da barraca. Lá no tempo do DKV, agora vocês boiaram bonito, do Gordini, vamos um pouco assim. Quem conheceu o Gordini? Delfine. Aleluia! Quando eu devia ter uns 13, 14 anos, mais ou menos, 14. Nossa, eu vou revelar minha idade. Cara, esquece isso que eu falei. É o seguinte, mas eu entrei num Gordini novo, 0 quilômetro, e o cara lá foi dirigindo. Nós pegamos uma estrada lá só para ele mostrar que tinha um Gordini 0 quilômetro. Eu achava o máximo aquele carro. Vinho. A partir dali, acho que eu comecei a gostar de carro vinho, mas só que o cara estava tão embriagado que Deus me livrou aquele dia. Não, mas voltando aqui ao assunto, mas eu achava um carro sensacional. Cadê? Muita gente que nem conheceu isso. Isso já passou, isso já era, isso está, nem no ferro velho quer um carro desse. Amém? Hoje, por exemplo, você vê esses carros BMW 2018, vamos exagerar, 2016. Você vê aquele BMW, você entra dentro, parece que você está num outro planeta, parece que é um carro celestial mesmo, parece que Jesus já voltou e você está num carro celestial que solta fogo e que faz de tudo, anda até sem motorista, só virar lá e ficar conversando com os passageiros, que o carro vai sozinho. Tem esses carros hoje? Tem! Amados, e tem muita gente babando por esses carros, mas eu vou te dizer uma coisa, você vai passar também. Como passou o Gordini, Delfine, 5 acham morto. Tá vendo como eu conheço? Carro. Conheço alguns carros. Aquele outro lá, Rural Willys. Qual? Bel Air. Esse já é importado. Bel Air. Aqueles rabos de peixe. Era sensacional aqueles carros. Nossa. O patrão do meu pai, na época, tinha aquele Bel Air. Que carraço. Como que eu vou ter um carro desse? Você não quer nem olhar para um carro desse. Isso virou museu. Só para te entender que as coisas que se veem, elas passam. São temporais. Mas as que não se veem são eternas. Enquanto tua mente, teus olhos estiverem fixos nas coisas que passam, você não vai crescer, não vai evoluir, não vai poder ser representante, amado. Agora,
Você pode ter certeza disso que eu estou falando. Paulo, como eu já disse no começo, teve muito mais revelação do que os apóstolos, os discípulos de Jesus. E nós podemos ter muitas revelações, mais até que Paulo teve. Porque a coisa é crescente, como eu falei, é ilimitado o que Deus tem. Deus tem muita informação ainda para nos dar. Aleluia, como deu lá para João. E ele foi depois de Paulo, João, lá na ilha de Patmos. Ele tinha 90 anos de idade e Jesus se revelou a ele. Então eu tenho ainda muita lenha para queimar, glória a Deus, aleluia. E Jesus apareceu e falou coisas do Apocalipse. Entenda isso. Quantas coisas Deus quer nos revelar, mas nós ficamos no passatempo, nas coisas que são daqui, fixados nas coisas que são daqui, e perdemos o essencial, e perdemos as coisas mais importantes que Deus quer inferir na nossa vida, aleluia. Amados, vamos ser representantes, pelo amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Olha aqui, vamos matar o coelho aqui, 2 coelhos. É o seguinte, eu vou te provar o que eu estou falando. Que eles foram só testemunhas, nós somos representantes, somos mesmos, amém? Glória a Deus, aleluia, grande é o nome do Senhor. Abra em João capítulo 20. Versículos 26 a 29. Olha o que Jesus falou. Isso para te provar, tá? Te provar mesmo. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos. Por que você pôs lá? Fica quieto. Fica quietinho aí. Você vai ter que procurar aí na sua Bíblia, no celular. Amém? Senão você não presta atenção no que eu quero te dizer. 8 dias mais tarde, deixa que eu leio para você. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa. Ou se você quiser, leia comigo. E Tomé com eles, embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Se revelando a eles com um corpo glorificado, amém? Depois da ressurreição, ok. Então disse a Tomé, que Jesus já sabia que ele estava mais para lá que para cá: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Olha como aqueles caretas eram incrédulos. Andaram com Jesus, ele falou que ia ressuscitar, eles não creram, ficaram desesperados, porque tinha morrido o profeta, acabou tudo para nós, e Jesus tinha dito 3 dias antes, 4 dias antes, que ia ressuscitar, ia para Galiléia encontrar-se com eles lá. Chega a tua mão e põe aqui no meu lado, vê as minhas mãos, não sejas incrédulo, mas crente. Aí ele solta uma bomba. Vocês pensam que vocês são muito importantes? Como se ele estivesse falando isso para eles. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aí eles caiu em si. Então Jesus lhe disse: por que me viste? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Glória a Jesus. Amado, ele não disse aquilo só naquele momento, ele estava falando para todos que viriam depois e que viessem a crer nele, santo Deus. Ele estava dizendo: olha, eles vão ser só testemunhas, que andaram comigo. E vocês, os que vêm depois, vão ser bem-aventurados, mais do que eles. Vão ser meus representantes. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Por isso, que nós não podemos perder tempo mais. Mas nós estamos perdendo, a igreja está perdendo muito tempo. Você vê por aí uma legião, uma multidão de pessoas, miríades de pessoas que não sabem nada, que estão atrás só das coisas fáceis. Esse evangelho não é fácil, é porta estreita. Para saber, tem que entrar mesmo pela porta estreita. E glória a Deus, porque tem uma porta. Já pensou se não tivesse? Glória a Deus, porque Deus está falando que nós somos muito mais importantes do que nós pensamos, do que nós julgamos ser. Amados, nós estamos numa grande posição na conta de Deus. Mas nós deixamos essa conta bancária de Deus diminuir. Eu bem sei que tenho crido, Ele tem guardado um depósito para aquele dia. E o cálice, a irmã que teve uma visão,
a sua esposa, não, ela teve uma visão aqui. Cadê ela? Foi em casa? A sogra vai lá? Não, não vai. Ótimo. É o seguinte. Mas abençoa a sogra quando ela for. Não tem problema. Mas ela teve uma visão. É isso que eu queria falar. Nós temos buscado. Eu, pelo menos, tenho buscado. Eu sei que muita gente tem buscado. Amém? Eu tenho mesmo. Eu não estou mentindo. Eu tenho. E ela falou assim, olha, o cálice está quase cheio. Eu vi um cálice no meio da igreja, ele está quase cheio. Já pensou quando ele encher mesmo? Está na borda já. Quando ele encher efetivamente, e Deus derrama, quando enche, eu provo aqui, Apocalipse, capítulo 8, vai. Amém. Oh, glória a Deus, Deus é bom. Veio outro anjo, versículo 3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, que são as respostas. Isso chama-se avivamento. Vamos traduzir para os dias de hoje, que nós temos buscado o avivamento, buscado veementemente essa presença maior de Deus, a manifestação da glória de Deus com muito mais poder. Amém? Então vai encher e Deus responde quando enche. Tá, Apocalipse, acho que vocês não viram direito. Apocalipse capítulo 5. Aleluia. Aqui está. Logo, versículo 8, Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Logo depois, logo que tomou o livro. Pode pôr agora. Vamos ver juntos. Amém? Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias. Está falando vazia? Diga cheias. De incenso. Que é incenso? Nossas orações, nosso clamor, nossas ofertas, nossa adoração. Amém, amados? É isso mesmo. Que são as orações, está aqui, dos santos. Então eles estavam apresentando, os 24 anciãos, eles estavam apresentando as taças cheias. Olha, Deus, você pode responder. Está aqui, vamos derramar. Vamos derramar. Já está pronto. Aleluia. Seja perseverante. Seja incessantemente, ou bata incessantemente na porta. E quando Jesus fala, batei, abrir-se-lhe-á, buscar e achareis, pedir, dar-se-vos-á, ele está falando sobre as coisas celestiais. Amém? Coisas celestiais. Ele fala, não fica como... há um problema, sim, em muitos de nós, que em vez de nós sermos representantes, nós somos pedintes. Pedimos. Tudo bem, se você pedir para ser cheio do Espírito Santo, para ter mais conhecimento, é uma coisa. Mas você ficar pedindo as coisas que são da terra, o que Deus vai pensar de você? Hoje eu te chamei para ser meu representante. Que você está aí como pedinte, parece mendigo. Pensa que eu sou mendigo? Deus só falta falar isso. Eu sou mendigo. Você não entende o que eu quero te dar. Você não entende o revestimento que eu quero te dar mais. Você não entende o que eu quero ativar na sua vida. Então não perca tempo. Não perca tempo. Não perca tempo mesmo. Comece a buscar. Chega na tua casa hoje, dobra os seus joelhos e começa a orar e buscar a face de Deus, amados. E depois você para e vai ler, Senhor, me dá a revelação. E com calma. Não fica desesperado, que Deus revela. Aí começa a ler. Vi na mão direita dos que estavam assentados sobre o trono, do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora. O que significa isso? O livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O que significa por dentro é o mistério que vai ser revelado quando ele tira o selo.
Por fora é o que nós já conhecemos. Por dentro é o que ainda não conhecemos. Está vendo como Deus dá revelação? Aplaudam a Jesus. Então eles estão esperando lá, quem pode abrir o selo? Não, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, ele tem poder para abrir o selo. Então, quando o Senhor te dá revelações, você está conhecendo o livro por dentro. Ele está tirando o selo. Feche os teus olhos. Aleluia. Você é bem-aventurado, mais do que eles. Aleluia. Não deixe as coisas daqui te roubar. Não deixe a televisão te roubar, os noticiários te roubarem. Não deixe o WhatsApp te roubar. Usa sim como uma ferramenta boa, mas não deixe ele te roubar. Não deixe o Facebook te roubar. Não deixa o Instagram te roubar. Agora tem o LinkedIn te roubar. Não deixa isso. Presta atenção no que Deus quer falar contigo. Amados, não fica com pressa quando você vem num culto, não fica com pressa de ir embora. Que hora que vai acabar? Ou ainda bem que agora eu posso estar terminando mais cedo. Agora eu vou, porque está terminando mais cedo. O dia que o Espírito Santo te pegar, você vai ver. Você vai depois de 5 dias para casa. Cheio do Espírito Santo, pingando azeite. Esbanjando o poder de Deus. A imagem do Senhor. Uau! Eu quero chegar em lugares, isso não é arrogância e nem altivez. Eu quero chegar em lugares, e quando eu chegar, eu quero ver pessoas caindo arrependidas, de joelhos, confessando os seus pecados, porque aconteceu isso lá em Atos 19, você vai ver as pessoas correndo, confessando seus pecados, e queimando as suas obras, os livros de magia e tantas coisas. Falei, Senhor, para um pouquinho. As roupas de Paulo curavam, expulsavam demônios, as minhas roupas precisam fazer isso também. E eu sei, Senhor, que é a unção que está no nosso corpo. Então, se a roupa que eu visto está no meu corpo, e esse corpo está carregado de unção, as minhas roupas vão curar pessoas, no nome de Jesus. Vão transformar, onde eu chegar, vai ter que acontecer avivamento. Senhor, que nós possamos exportar avivamento. Senhor, que muitos fiquem sabendo o que o Senhor fará conosco, que o Senhor há de fazer conosco, Pai. E que o Senhor levante muitos embaixadores, seus representantes, para ir em muitos lugares, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba. Quem quer ser representante, fique de pé agora no seu lugar, em nome de Jesus. Tome a tua posição de valente, de guerreiro, de um soldado de Cristo, verdadeiramente. Ou melhor, não de um soldado, mas de um representante. Lá, abraço. Hoje você vai abrir uma representação começar na sua casa, e depois na sua rua, e depois você vai abrindo representação em muitos lugares, aleluia. Porque onde você está é propício, é oportunidade de você ser o representante. Amados, não guarde para você, não seja o agente secreto de Cristo. Nem na Coreia do Norte eles são. Por quê? A glória de Deus que habita em você, chega uma hora que vai tocar nas pessoas, como o testemunho aqui do Henrique. Eles chegaram a perguntar, nossa, o que vocês fazem? De onde vocês são? Eu não entendo, vocês estão sempre juntos, há uma unidade entre vocês. Não é aqui não é assim. Eu vejo vocês de cabeça baixa quando vão comer, parece que vocês estão falando, o que é que está acontecendo? Lá perguntaram, chegou uma hora que eles perguntaram, e lá você não pode pregar.